E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vivi no Enem aqui novamente com vocês, mas para estudarmos pronomes relativos. Como o próprio nome sugere, relativos vai ter o papel de retomar, sim, o quê? O termo antecedente, o termo que foi citado antes no texto. Então vejamos aqui neste diálogo nosso de cada dia. Quem? Onde? Quantos? Como? Então é sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Então, pronome relativo é que, quando equivale ao qual, a qual, os quais, as quais. Pronome relativo é cujo, cuja, é quanto, quanto, é quem, é onde e é como. Então, para você que já sabe quais são os pronomes relativos, eu trouxe para vocês aqui no contexto da tirinha. Por que é importante, então, nós termos ideia, termos conhecimento sobre os pronomes relativos e, além disso, perceber a necessidade do bom emprego deles no contexto do texto? Vamos lá, pessoal? Você vai ler o livro que está na biblioteca? Não, eu estou lendo o livro que você me deu. Então, eu vou ler o livro que está na biblioteca. Vocês estão tendo a mesma impressão que eu? Sim. A impressão de repetição, que por sua vez desnecessária. Sim, para que tanto livro, tantas vezes no texto? Então, se você fizer emprego, se você tiver conhecimento de pronome relativo, consequentemente vai ser muito importante para evitar a repetição, né, desse nome, desse termo no texto. Então, por exemplo, você vai ler o livro que está na biblioteca? Não, eu estou lendo o livro o qual você me deu. Então, troque ter por o qual. Então, eu vou ler o livro que está na biblioteca. Então, ele está na biblioteca e eu preciso lê-lo. Por que não? Existiriam várias possibilidades de redação para que nós pudéssemos aqui reescrever o texto, assim evitando a repetição. Então, os pronomes relativos, eles podem ser variáveis e invariáveis. Os pronomes relativos variáveis é aqueles que vão permitir flexão. É o caso de o qual. Eu posso dizer a qual, eu posso dizer os quais, as quais. Cujo, eu posso dizer cuja, cujos ou cujas. Quanto, quantas e quantos. E invariável é o quê? Eu não posso dizer ques, eu não posso dizer quens, eu não posso dizer ondes, né? E também não posso dizer comos nem quandos. Vocês perceberam? Então, esses são os pronomes relativos. Muita atenção que nós estamos numa parte de estudo do pronome importantíssima. Então, vamos lá. Então, os pronomes relativos, vocês já sabem que pode ser o quê? Sim. Quando eu penso no que, preste atenção aqui, que sempre tem o papel de retomar tudo. Sim, tudo o que, Viviane? Pessoa, coisa, bicho, cachorro, papagaio, o que for. Que tem o papel de substituir tudo, coisas ou pessoas. Qual? Eu disse a vocês que funcionará com pronome relativo na prática, quando você puder substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, o qual, a qual também pode substituir tudo. Agora, quando eu penso no quem, eu não posso afirmar a mesma coisa. Quem é um pronome relativo que só pode ser utilizado para retomar pessoa. Viviane. Onde, ao contrário do que muita gente pensa e faz uso, onde não retoma pessoa. Onde é um pronome relativo que só pode retomar lugar. E o como, Vivi? Sim, o como substitui a forma, a maneira, o modo. Quando substitui sempre a ideia de tempo. Quanto substitui tudo, todos ou tantos. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Eu trouxe para vocês um exercíciozinho para que vocês possam perceber que o emprego do pronome relativo está diretamente relacionado ao nosso conhecimento sobre preposição. Sim, a depender da regência do verbo ou do nome, eu precisarei regenciar este pronome relativo com ou não a ajuda, o auxílio de uma preposição. Vamos lá, pessoal? Então, quando eu digo, encontrei a questão que o professor falou. Então, encontrei a questão que o professor falou ou a qual o professor falou. Tudo bem, pessoal? Este é o escritor quem confio. E agora? Quem confia, confia em algo, em alguém, em alguma coisa. Então, o que está faltando aí? A preposição em.
este é o escritor em que, ou então em quem confio, porque lembre-se de que o que retoma tudo. Então, em que ou em quem? Eu prefiro utilizar em quem. Vamos lá. A garota que gosto chegou. O garota que gosta. Pessoal, quem gosta? Quem gosta, gosta de algo, de alguém, de alguma coisa. Então, a garota que gosta, de que gosto. O verbo gostar não deve ser regenciado pela preposição de. Então, a garota de que gosto. Tá tranquilo para vocês isso aí? Próximo item. As ruas onde passei estavam alagadas. E agora? As ruas onde? Ou as ruas por onde eu passei? Porque quem passa, passa por algum lugar. Então, percebam que deve ser regenciado obrigatoriamente para a preposição por. Então, as ruas onde passei ou as ruas em que passei, né? Porque por, ou então pelas quais passei. Porque pelas é a fusão de por mais as. Tudo bem? Quando eu coloco para vocês, encontrei uma garota cujo nome esqueci. Precisa de preposição? Não. Cujo nome. O que eu não posso fazer? É colocar o artigo onde normalmente as pessoas fazem uso do artigo após o pronome relativo cujo. Então, quem esquece, esquece algo ou esquece alguém. Agora, se eu regenciasse o verbo esquecer com um pronome oblíquo, aí nesse caso eu faria uso da preposição. Eu me esqueci da aula, mas eu diria, eu esqueci o que foi a aula, de maneira direta. Então, não vai precisar do auxílio da preposição. Encontrei uma garota cujo nome esqueci. Mas se eu dissesse, como eu acabei de colocar para vocês, encontrei uma garota cujo nome me esqueci. Vocês percebem que o verbo esquecer, nesse caso, ele está regenciado pelo pronome oblíquo me. Nesse caso, ele vai ficar indireto e vai precisar ser regenciado pela preposição. Então, encontrei uma garota de cujo nome me esqueci. Tudo bem, pessoal? Próximo exemplo. Estas são as leis que estamos sujeitos. Quem está sujeito a algo ou alguma coisa. Então, nesse caso, estas são as leis a que, ou então às quais, com crase, por favor, estamos sujeitos. Usufruir os direitos que havia lutado. Quem luta, luta por algo, por alguém ou por alguma coisa. Então, usufruir os direitos pelos quais, né, que é pelos é por mais os, havia lutado. Vi o algo que Letícia se referiu. E quem se refere? Quem se refere a algo, a alguém ou alguma coisa. Então, vi o álbum a que Letícia se referiu. Porque o que retoma álbum. Tudo bem para vocês? E agora, nós vamos começar a pontuar acerca do emprego desses pronomes especificamente. Como eu já coloquei para vocês, o pronome relativo que, ele tem o papel de retomar tudo, exclusivamente tudo, coisa ou pessoa. E ele é o mais usado, né? Então, na dúvida, empregue sempre o quê? Vocês lembram daquele poema de Manuel Bandeira? Vou-me embora pra Passarda, lá sou amigo do rei, lá tem uma mulher que quero e na cama que escolherei. Olha só como ele fez uso do que. Então, vocês percebem, né, que o que? Lá tem uma mulher, como é que eu disse a vocês? Qual foi a dica de Vivi? A qual quero. Na cama que escolherei, ou seja, na cama que não retoma tudo? Ou eu poderia dizer na cama que escolherei, ou na cama onde, ou na cama em que escolherei. Então, que retomando o que? Cama. Então, tá tranquilo para vocês? Na dúvida, se que funciona como pronome relativo, você vai trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Tá tranquilo para vocês até aí? Agora vamos fazer o seguinte. O pronome relativo que, como eu já coloquei para vocês, ele pode vir precedido de preposição. No caso, teríamos que observar a regência do verbo ou do nome. Mas vocês sabiam que o pronome relativo que, ele pode vir precedido de pronome demonstrativo, inclusive o o? Numa outra aula nossa por aqui, eu já disse a vocês que pronome demonstrativo não é só este, esta, de primeira pessoa. Não é só esse, essa, isso de primeira pessoa. Pronome demonstrativo não é só aquele, aquela, aquilo de terceira pessoa. Então, pronome demonstrativo é aquele que vai ter o papel de demonstrar as coisas em relação ao tempo e ao espaço. Então, o pronome demonstrativo, ele pode sim, né, anteceder o pronome relativo. Aquele que lê com frequência é o que melhor escreve. Em outras palavras, aquele que lê com frequência é aquele ou substitui aquele. Perceberam?
que melhor escreve. Então, é aquele o qual. Então, percebam como o que retoma o pronome demonstrativo o, que equivale a aquele. Pois bem, aqui eu trouxe para vocês, novamente, exemplos, né, sobre o emprego de pronomes relativos, como vocês já sabem, que pode se referir a pessoas, né, pode se referir a lugares, a pessoas, né, a coisas, né, e ele pode vir ou não precedido por preposição. Então, há flores que podem ser cultivadas em estufas. Não há necessidade da preposição. Mas quando eu digo, as flores de que mais gosto são cultivadas ali. Porque quem gosta, gosta de. Então, há necessidade do emprego da preposição de para auxiliar o pronome relativo que. O jardineiro que veio aqui é eficiente. Também eu não preciso fazer da preposição. Mas o que nós podemos concluir então, até então? Que retoma flores e jardineiro, respectivamente. Tudo bem, pessoal? Agora vamos para a próxima parte da nossa aula. Que. Esse é o grande que da questão da aula de hoje. E Vivi, nesse momento, no Enem, questiona para vocês. Afinal de contas, eu já falei para vocês de que pronome interrogativo. Eu já pontuei para vocês aqui que como pronome relativo. Isso vai acontecer quando eu substituo por o qual, a qual, os quais, as quais. Mas a verdade é, será que você sabe distinguir um que pronome relativo de um que conjunção integrante? Vejamos aqui agora. Liberdade é pouco, porque eu amo Clarice Lispector. O que eu desejo ainda não tem nome. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Em outras palavras, o que eu desejo. Na dúvida, troque que por o qual, a qual, os quais, as quais. Liberdade é pouco. Em outras palavras, aquilo que. Eu estou trocando o pelo demonstrativo aquilo. Então, aquilo que eu desejo. Esse que, eu posso retomar o pronome demonstrativo? Experimentem. Então, aquilo, o qual. Então, percebam que o que retoma o demonstrativo aquilo. Então, nesse caso, eu posso afirmar que a palavra que funciona como pronome. E detalhe, relativo. Tudo bem? E quando é que o que, Vivi? Afinal de contas, funciona como conjunção integrante. Quando eu proponho para vocês isso aqui. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Achamos que você passa tempo demais. Achamos, gente, esse que eu posso substituir por o qual a qual? Achamos o qual? Achamos a qual? Não, eu não posso dizer isso. Por quê? Porque que retoma coisa, que retoma pessoa, que não retoma verbo. Tá claro para vocês isso aí? Então, eu não posso substituir por o qual a qual. Então, se eu não posso substituir por o qual a qual e que não pode retomar verbo, atenção, não funciona como pronome relativo. Então, se serve para quê, Vivi? Para ligar, estabelecer relação de dependência entre as orações. Então, achamos o quê? Isso o quê? Que você passa tempo demais batendo papo na internet. Aí ele responde, não é verdade. É ou não é verdade? Melhor nem comentar agora, né, pessoal? Então, esse que tem sim a função de conjunção integrante, porque estabelece a relação de dependência entre essa oração subordinada, que você passa tempo demais na internet, a oração principal, achamos, tudo bem? Então, conjunção integrante. Na dúvida, troque por isso, disso ou nisso, tudo bem? E agora eu trouxe para vocês um exercício bem rápido sobre o emprego do pronome relativo o qual, a qual. Então, vamos lá. Nós já sabemos que o pronome relativo o qual, a qual também tem o papel de retomar exclusivamente tudo. Ou seja, ele equivale ao que? Velho conhecido nosso. Encontrarei a casa de Adriana, a qual me deixou encantado. Então, percebam que o a qual retoma o quê? A casa de Adriana. Só que tem um detalhe, ele é empregado para retomar um termo antecedente que está relativamente distante, tá certo? O que não, ele retoma especificamente um termo que está o quê? Próximo, juntinho dele. Agora, quando eu digo, esta é a cidade sobre a qual voamos, então percebam que o a qual, empregado com o emprego da preposição, não é isso? Ele está substituindo a cidade. Mas quando eu digo, a ponte debaixo da qual se escondia foi demolida. Então, esse a qual,
ele está sendo empregado também, a qual está sendo empregado também como pronome relativo. Falemos então sobre o pronome relativo quem. Como eu já disse para vocês, o pronome relativo quem sempre retoma pessoa. E pessoa ou coisa personificada. Vejamos aqui. Quando tiver um antecedente explícito, ele sempre vai aparecer regido por preposição. Então, se eu digo, este é o homem de quem lhe falei. Quem fala, fala de alguém, tudo bem? Ou fala sobre. Então, nesse caso, o pronome quem está referindo-se anaforicamente ao termo citado antes, homem, e regido pela preposição de, por conta da regência do verbo falar. Agora, quando Mário de Andrade propõe para nós assim, e dar um beijo em cada mão de quem trabalha, ou seja, e dar um beijo em cama da mão de quem trabalha, então percebam que essa coisa, quer dizer, a mão, ela está sendo colocada para nós, a mão de quem? De uma pessoa. Então, como coisa, o quê? Personificada, atribuindo uma característica viva a um ser inanimado. Tudo bem? Então, o que a gente não pode esquecer? Vamos reforçar aqui com estes versos de Cecília Meirelles. Não há quem não possua, entre suas aquisições da infância, a riqueza das tradições recebida por via oral. Então, não há quem não possua. Vocês perceberam isso aqui? Então, esse quem se refere a um alguém, ou seja, a terceira pessoa do discurso. Nesse caso, a gente pode perceber que o quem, ele está retomando uma pessoa que não foi dita, mas que está o que, gente? Subentendida. Como eu já disse para vocês, o pronome relativo, o qual, a qual, as quais e suas flexões sempre tem um papel de retomar coisas, retomar exclusivamente tudo. E é empregado como substituto do pronome relativo que. Então, quando eu coloco para vocês assim, visitei o museu da minha cidade, o qual me deixou maravilhado. Vocês percebem que o qual retoma o museu da minha cidade, ou seja, mais precisamente o termo museu. Então, o que nós podemos identificar aqui? Que o museu vai retomar, no caso, o pronome o qual, vai retomar o termo antecedente, que está relativamente longe. 2. Lá estavam as estantes de genuíno jacarandá da Bahia, sobre as quais repousavam as raríssimas de nossa literatura. Então, as quais está retomando o quê? As estantes de genuíno jacarandá. Então, também tendo o papel de retomar o tema antecedente. Mas um detalhe importante que eu queria compartilhar com vocês agora é que, após a preposição de 2 sílabas ou mais, eu também posso fazer uso do pronome relativo os quais. Então, por exemplo, você já sabe os assuntos sobre os quais devo discutir. Olha a regência do verbo. Então, quando a gente fala sobre o emprego do pronome relativo, então ele está diretamente relacionado o quê? À regência do nome ou do verbo. Se deve ou não estar regenciado pela preposição. Então, quem discute, discute sobre algo, sobre alguém. Então, eu estou dizendo a vocês que depois da preposição de 2 sílabas, como é o caso de sobre ou mais, eu vou utilizar o quê? O pronome relativo, os quais. Tudo bem, pessoal? Agora vamos fazer o seguinte. Falemos agora sobre o pronome relativo cujo, cuja e suas flexões. Eles sempre são empregados no contexto do texto para dar a ideia de posse. Isso mesmo. E ele vai concordar em gênero e número com a coisa possuída. E detalhe importante, ele não deve estar posposto de jeito nenhum a artigo. Então, nada de dizer cujo u, cuja as, tá certo? De jeito nenhum. Exemplo, derrubaram as paredes cujos tijolos estavam quebrados. Cujos os tijolos de jeito nenhum. Então, percebam que cujo está retomando o quê? Parede, as paredes delas. Entenderam? Então, dando a ideia de posse. Vejamos um outro exemplo. Sempre gostei desse poeta, cujas poesias declamo até hoje. Cujas poesias dele. Perceberam? Desse poeta. Então, nesse caso, também retomando a palavra antecedente, dando ideia de coisa possuída. Se eu digo para vocês, Manuel Bandeira, e as feias, certas feias, em cujos olhos vejo visto. Então, em cujos, retoma anaforicamente quem? Feias, não é isso, pessoal? Ou retoma olhos. Então, tá retomando a palavra olhos, tá certo? Olhos vistos.
Agora, falemos sobre o pronome relativo onde. Como eu já disse, onde não pode retomar coisa, onde não pode retomar pessoa. A gente até faz uso de forma coloquial, né? Nessa linguagem espontânea nossa de cada dia. Mas onde só pode retomar o quê? Lugar, tá bom? E equivale a em que, ou então no qual ou na qual. Então, de novo, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, vocês percebem em que ou então no qual canta o sabiá. Porque quem canta, canta em algum lugar. Nesse caso, nas terras. Então, percebam como o pronome foi adequadamente empregado. Paisagens da minha terra, onde canta o roxinol não canta. Então, onde, retomando de novo um lugar. Percebam, as paisagens da minha terra. E aqui a minha querida Petrolina Juazeiro, porque eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. A parte mais linda que eu acho da música é todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eita, vamos voltar para a aula. Sim, Petrolina e Juazeiro são as cidades onde me sinto feliz. Perceberam? Nas quais me sinto feliz. Em que me sinto feliz. Tá claro para vocês isso aí? Sobre o emprego do pronome relativo? E agora falemos sobre quanto. Sim, quanto é outro pronome relativo que admite flexões, como quantos, quantas, tá certo? E pode se referir tanto a pessoa como coisa. Você já disse tudo quanto desejava? Ou seja, você já disse tudo o quanto, né? O qual desejava. Percebam como o quanto retoma o quê? O pronome indefinido tudo. Mas, por exemplo, você quer canetas? Tem tantas quantas quiser. Então, percebam que esse pronome, ele refere-se a tantas, tantas canetas quanto quiser. Então, ele tem um papel, na verdade, de substituir. Ele retoma as canetas substituindo. Então, o pronome relativo, ele também pode atuar como um pronome substituto do nome. Ao mesmo tempo que ele se refere, ele substitui o nome. Tá tranquilo? E para a gente terminar aqui a nossa aula, eu gostaria de compartilhar com vocês, novamente, da série crase, emprego da crase, diante dos pronomes. Nós já sabemos, em geral, não utilize crase diante de pronome. Mas qual é o que pode vir? Pronomes pessoais, pronomes possessivos femininos. Minha, tua e sua. Então, quando eu coloco a igreja a qual me refiro fica no centro da cidade. Quem se refere a algo, a alguém ou a alguma coisa. Então, esse a qual vai ser craseado? Sim, porque o verbo referir pediu a preposição. Então, a preposição mais a qual craseado. Então, o monumento ao qual me refiro fica no centro da cidade. Nesse caso, eu só tenho a preposição. Então, não há razão para ser craseado. E a gente fica por aqui, galera, com o emprego do pronome relativo, porque a gramática que, ou seja, a qual comprei é excelente. Tudo bem, galera? Valeu, pessoal. Obrigada por hoje.